Imagine-se no fim do mundo. O céu rasga-se como uma pele, trovões cuspidos por deuses e monstros ecoam sobre um vazio em chamas. Um lobo colosso abre a mandíbula e por um instante que parece uma eternidade, todo o destino do cosmos balança sobre a lâmina de um dente. Ali, entre o urro e o silêncio, está a promessa. Tudo termina e ainda assim, algo nasce de novo. Essa visão de destruição e renascimento é o fio que atravessa a mitologia nórdica. É por ela que vamos começar. Porque compreender o Apocalipse é entender melhor os primeiros sopros que deram forma aos mundos. As histórias que vou contar aqui são uma síntese das fontes medievais islandesas, em especial a Poetic Edda, Edda Poética, e a Prose, Edda, Edda em prosa, e das muitas tradições orais que as antecederam. Não falo de fatos arqueológicos ou de religião vivida como prova histórica. Falo de mitos, poemas e lendas que moldaram uma visão de mundo. Sempre que eu trouxer uma versão decisiva de um episódio, haverá outras variantes. Quando isso acontecer, deixarei claro que se trata de uma interpretação entre muitas, mas pela ordem dos versos e pela força das imagens, existe uma narrativa que se repete e que merece ser ouvida em sua totalidade. A história completa que você nunca viu. Se essa promessa ressoa com você, se quer acompanhar essa série longa que reconstrói o épico nórdico em detalhe, inscreva-se e ative o sininho. Fique comigo até o fim desta jornada, do abismo primordial ao último combate em que deuses e monstros se encaram num campo de cinzas. No princípio, havia o Ginnungagap, o abismo primordial. Imagine um vazio tão vasto que não existe distinção entre cima e baixo, entre som e silêncio. Apenas a possibilidade de tudo. A esse vazio confrontam-se dois extremos. Ao norte, Niflheim, o reino do gelo, do nevoeiro, dos ventos que cortam como lâminas. Ao sul, Muspelheim, o domínio do fogo e do calor, habitado por gigantes flamejantes liderados por Surtr. Também Surtr em algumas transliterações. Entre o frio esmagador e o fogo voraz, as forças opostas se aproximam, e do encontro surge a vida. Do gelo de Niflheim derreteu-se água. Do calor de Muspelheim emanou-se fogo. No meio desse choque, do calor que lambe o gelo, formou-se Ymir, também escrito Ymir, o primeiro dos seres. Um gigante monstruoso, e ao mesmo tempo primevo. De seu corpo fluíram raças de gigantes, e de sua própria carne, o mundo carregaria as marcas do primeiro sacrifício cósmico. Perto dele, uma vaca luminosa, Audumla, lambeu as camadas salgadas de gelo, e aos poucos, do selo do gelo, surgiu Buri, um ser cujos cabelos e barbas emergiram do gelo derretido. Buri gerou Bor, e de Bor com Bestla, uma gigante. As fontes são uma mistura de poesia e relato. Nasceram 3 irmãos que se tornariam decisivos: Odin, Vili e Vé. A cena que vem das Edas é de um nascimento que não é gentil. Os irmãos, vendo Ymir como um abismo de violência e caos, o derrubaram. Matando o primeiro gigante, eles tomaram seu corpo e transformaram-no na matéria do mundo. Da carne de Ymir vieram campos e planícies, de seus ossos as montanhas, de seus dentes e fragmentos de osso, as pedras, de seu sangue, os mares, de seu crânio, o céu, de seu cérebro, as nuvens. Das sobrancelhas que ergueram em volta dos deuses, ergueu-se uma fortaleza, o recinto que viria a proteger os humanos, Midgard, meio-terra, o mundo dos homens. A violência criadora não para aí. Para enfeitar o céu, Odin e seus irmãos deram origem a fontes de luz. Pequenas faíscas arrancadas de Muspelheim tornaram-se as estrelas. Assim, do caos e do conflito primordiais, nasceu a ordem do mundo. E, por fim, os primeiros humanos. De toras de madeira, transformaram Ask e Embla em homem e mulher. A centelha da vida insuflada por Odin
pelo espírito de Vili e pela vontade de Vé. É uma criação que carrega a marca do sacrifício e da transformação. O mundo nascido de um corpo morto e de forças que se opõem. Aos pés dessa economia de mundos, ergue-se Yggdrasil, a árvore do mundo. Pense numa árvore gigantesca, cujas raízes e ramos cruzam os 9 mundos. Em seus troncos moram seres, dragões, águias, cervos, e por ela correm fios de destino. Yggdrasil é ao mesmo tempo eixo e mapa. Asgard, Asgardr no alto, lar dos Aesir. Midgard, ao centro, onde habitam os humanos. Jotunheim, Jötnar, a leste, reino dos gigantes. Alfheim, Svartalfheim, Vanaheim, Helheim, Niflheim e Muspelheim, compondo o conjunto. Cada mundo tem um clima, uma lógica e, muitas vezes, inimigos e alianças que atravessam fronteiras. É nesse universo que surgem os rostos centrais da narrativa. Odin, chamado de Allfather, o pai de todos, é figura complexa, guerreiro, matreiro, poeta, peregrino. Thor, é o martelo que estala os céus, força bruta em defesa dos muros de Asgard. Loki, é o artífice do engano, nem totalmente deus, nem totalmente gigante, cuja astúcia gera bênçãos e tragédias. E ainda as divindades do Vanir, Freyr, Freja e Njord, ligadas à fertilidade, ao mar e às riquezas da terra. Entre eles circula poder, dívida e honra, laços que se rompem e se refazem em guerras, casamentos e trocas. Odin é talvez o mais enigmático. Por ele passam os temas de sacrifício e sede de conhecimento. Conta-se que, em busca de sabedoria, Odin sacrificou-se, literalmente. Para alcançar a profundidade das coisas, pendurou-se da árvore do mundo, Yggdrasil, durante 9 noites seguidas, ferido por uma lança, recusando comer e falar, entregando-se à contemplação da morte, até encontrar as runas. Outra cena emblemática envolve o poço de Mimir, Mimisbrunr, onde está a fonte da memória e da sabedoria. Odin, sedento por conhecimento, ofereceu seu próprio olho como preço por beber do poço e compreender os segredos do mundo. Essas imagens ilustram uma ética mítica. Conhecimento exige perda, visão exige renúncia. Quando um deus abre mão de um olho, a narrativa o transforma em um portador de verdade, mas uma verdade que é pesada, difícil de carregar. A cena em que Odin mergulha no poço de Mimir é uma das mais pungentes das Edas. Imagine um poço cavado nas entranhas de Yggdrasil, água escura que reflete não o rosto, mas as tramas do destino. Mimir, cujo nome sugere memória, guarda não apenas fatos, mas o fio emocional dos acontecimentos. Odin chega, pede uma bebida. Mimir responde que conhecimento tem preço, e o preço é doação. Odin arranca o olho, dá-o ao poço, e por isso passa a ver muito além do olhar comum. Depois disso, ele envia os seus corvos, Hugin e Munin, pensamento e memória, para voar pelos mundos e trazer notícias. Geri e Freki, seus lobos, são a voracidade que o acompanha. Essa é a ambivalência de Odin, guerreiro e sábio, sedento por sentido e, ao mesmo tempo, capaz de empilhar corpos para obter significado. De outra natureza, porém igualmente icônico, é o personagem de Thor. Thor é músculo, estrondo, martelo, Mjolnir, cujo nome lembra o martelo que mistura força e sacralidade. Ele protege Asgard e Midgard de forças que buscam desmanchar a ordem, gigantes e serpentes. De histórias famosas, 2 se destacam pelo tom quase cômico que contrasta com a seriedade do panteão. Uma delas é o dia em que Mjolnir foi roubado. O martelo some, e sem ele, Asgard fica extremamente vulnerável. Thor e Loki partem em busca do artefato. Loki, com sua habilidade de se metamorfosear, trama um plano. Thor
deve se disfarçar de noiva e o deus engana os gigantes para recuperar o martelo. É uma cena que mistura humor e urgência. A imagem do deus do trovão vestido de noiva mostra que a ordem, às vezes, depende da disposição para o ridículo e do conluio com o estranho. Outra narrativa famosa é a pescaria de Jormungandr, a serpente de Midgard, um monstro tão vasto que circunda o mundo e morde a própria cauda. Thor, lançado ao mar, fisga a serpente e a enfrenta num duelo onde a fúria dos elementos se manifesta. A ligação entre Thor e Jormungandr é uma promessa de confronto final. Seus destinos estão entrelaçados até o dia em que ambos cairão em batalha. Entre os deuses, há também Loki, figura essencialmente ambígua. Filho de gigantes com sangue que o liga a Jotunheim, mas acolhido entre os Aesir, Loki é o catalisador de histórias. Sua astúcia resolve problemas e, ao mesmo tempo, cria novos nós. Ele é metamorfo, mentiroso, provocador. Muitas vezes, seus truques trazem presentes. De sua astúcia saíram os magníficos artefatos forjados pelos anões, incluindo, segundo algumas versões, o próprio Mjolnir, nas mãos de artesãos como Sindri, Eitri e Brokkr, mas outras vezes Loki espalhador, como veremos mais à frente. Enquanto os Aesir consolidavam seu poder em Asgard, no outro polo dos deuses floresciam os Vanir, Freyr, Freyja e Njord. Essas divindades estão associadas à fecundidade da terra, à prosperidade das colheitas e ao mar. O encontro e eventual guerra entre Aesir e Vanir não é apenas militar, é simbólico. De um lado, o poder marcial e a ordem dos Aesir. Do outro, os ritmos da fertilidade e a competência para sustentar a vida. A guerra termina em tratado e troca de reféns. Uma narrativa que fala da necessidade de integração entre forças aparentemente dissonantes. Freyr e Freyja serão incorporados à corte de Asgard, trazendo consigo outro tipo de poder. A força que faz os campos florescerem. À sombra desses deuses, desenrola-se a vida dos humanos e dos heróis. O mito heróico mais famoso é o de Sigurd, Siegfried, e de Fafnir, um herói que atravessa traições, dragões e feitiços para forjar destino. A imagem de Sigurd matando o dragão e beber seu sangue, ganhando assim o entendimento de aves e a consciência do tesouro, é um dos pontos mais dramáticos da tradição heróica. Essas sagas humanas interligam o mundo divino com o mundo cotidiano. Os homens aspiram à honra, sofrem por amor e ganância, e muitas vezes são peças no jogo maior dos deuses. Um dos episódios que resume o caráter trágico e inevitável dessas lendas é o destino de Balder. Balder, o deus luminoso e amado. Balder é descrito como belo e querido por todos. Sua integridade é tal que até mesmo os próprios materiais e seres fizeram juramento de não lhe causar dano. Porém, sonhos perturbadores começam a assombrá-lo. Balder conta à mãe, Frigga, que tem pressentimentos de morte. Frigg, em resposta, viaja pelos reinos pedindo promessas a tudo que existe. Pedras, plantas, animais, metais, para que não injuriem Balder. Tudo obedece, salvo uma pequena planta humilde que ela considera sem importância: o visco. O que parece um detalhe inócuo torna-se o fio que urdirá a tragédia. Antes de narrar o desenrolar irrevogável desse drama, voltemos por um momento ao tema do conhecimento e do sacrifício, porque a morte de Balder é também uma consequência das relações entre saber, confiança e engano. Odin, que ofereceu um olho por sabedoria, viveu sempre nas bordas do que é permitido. Ele acolhe informações e reconhece que o saber pode ferir. Loki, igualmente consciente dessas bordas, manipula lacunas de confiança.
Portanto, a morte de Baldur não é apenas uma perda pessoal, é a ruptura de um pacto cosmológico. A primeira rachadura que anuncia a lúgubre escalada rumo a Ragnarok. Baldur é, em certo sentido, a última chama da inocência. Sua queda demonstrará que o mundo não é fechado sobre si mesmo e que as garantias são fragilíssimas, quando pondo frente a frente o desejo e a astúcia. Enquanto isso, o tecido do mundo segue sua rotina perigosa. Os gigantes tramam, as divindades negociam, as valquírias, guerreiras que escolhem os que morrerão em combate, alçam voos entre batalhas, levando os escolhidos para os salões de Valhalla, Valhall, onde os mortos de bravura aguardam o combate final. Freyja, por sua vez, recebe metade desses mortos em Folkvanger, um arranjo que revela o caráter plural das crenças sobre o além. Nem todo glorioso é exclusivamente de Odin. A concepção nórdica de morte tem espaços e jurisdições. A ideia da glória na morte em batalha vem atrelada a valores sociais. Honra, coragem e lealdade eram moedas de troca que cruzavam o oceano do mito e desembocavam nas práticas rituais e no ethos da sociedade viking. Voltando aos deuses e aos sinais do fim, há presságios espalhados pelos versos. Fimbulvetr, um inverno terrível que precede Ragnarok, traz 3 invernos seguidos sem verão entre eles. O mundo se congela em conflitos humanos e as leis se esfacelam. Animais e monstros se soltam das suas amarras. Loki, preso por seus crimes, quebra as correntes. Surtr do Sul empunha sua espada flamejante. Jormungandr se ergue das águas. Fenrir, o lobo colossal, já não conhece freios. A narrativa épica que abre nosso vídeo, com a mandíbula do lobo que devora deuses e a serpente que engole o mundo, é este mesmo capítulo maior em ação. Ragnarok é simultaneamente a dissolução das coisas e a purificação que precede um novo começo. No entanto, antes de chegarmos a esse fim inevitável, há outras cenas que merecem ser saboreadas, cenas que nos mostram os paradoxos do panteão e as maneiras como os deuses convivem com servidão, dívida e improviso. Uma dessas cenas, que é quase uma liturgia do humor e do perigo, é a recuperação do martelo de Thor. Quando Mjolnir some, a sensação entre as divindades é de vulnerabilidade total. Sem o martelo, não há promessa de proteção. A astúcia de Loki aparece em toda a sua ambivalência. Ele encontra a solução, mas não sem custo. Disfarces, barganhas e humilhações cruzam essa história. No momento em que Thor tem de se vestir como noiva, a narrativa não só cria uma cena cômica, como revela a maleabilidade das identidades e a disposição para o sacrifício em nome da ordem, mesmo que o sacrifício passe pela humilhação. Há também a forja dos artefatos. Anões e artesãos, nomes como Sindri, Eitri e Brokkr, aparecem trabalhando nos subterrâneos de Svartalfheim, formando objetos que serão decisivos no destino dos deuses, ferramentas que a mitologia trata como talismãs, mas também como contratos entre quem cria e quem recebe. Loki, sempre inquieto, provoca a competição que gera os melhores objetos dos deuses. Além de Mjolnir, são criados a lança de Odin, Gungnir e outros símbolos de poder. A relação entre criação técnica e engano moral é uma linha que atravessa muitas histórias. O mundo é tecido por mãos que trabalham no escuro, e essas mãos não são moralmente puras, são híbridas, propensas a erro. E é nesses encaminhamentos que chegamos a um nó dramático. Baldur, cuja presença é luz na corte, começa a sonhar com sombras. O sonho de Baldur não é apenas um presságio pessoal. Ele reverbera por todos os salões de Asgard. Frigg, sua mãe, tenta proteger o filho com gestos que soam absolutos, obtendo promessas de todas as coisas vivas e inertes, e ainda assim exclui o visco pela percepção de sua insignificância. Nesse ponto, a narrativa nos testa.
Como reagimos diante de pequenas coisas? O detalhe, no mundo mítico, funciona como a chave de todas as portas. Esta primeira parte da nossa história termina no limite entre a proteção e a traição, entre lei e falha, entre o saber que custa e o engano que sobra. Enquanto os corvos de Odin cavam o ar, buscando notícias, e a árvore do mundo treme levemente com as madrugadas de verão, uma pequena haste, o visco, espera, na órbita silenciosa de uma cortesia desfeita, tornar-se a alavanca do destino. As relações entre os deuses se apertam como nós de corda, laços que seguram e que, um dia, se apertarão tanto que arrebentarão. As fontes que narram esses episódios, Poetic Edda e Prose Edda, foram compiladas na Islândia medieval a partir de tradições orais muito mais antigas. Os versos que chegaram até nós passaram por mãos de poetas e escribas, e por isso trazem camadas de edição, poesia e interpretação. Onde as versões divergem, há espaço para leituras, e sempre que eu optar por privilegiar uma linha de relato, explicarei o porquê. Alguns nomes e grafias que usei aqui foram padronizados para soar naturais em português, e sempre apresento variantes clássicas entre parênteses quando aparecem pela primeira vez. Ymir, também Ymer, Ymir, Odin, Odin, Mjolnir, Mjolnir, Jormungandr, 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 Fenrir, Fenrir, Fenris, Surtr, Surtr, Balder, 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 Sigurd, Sigurdr, Siegfried. Essa padronização não apaga diferenças, apenas ajuda a acompanhar a narrativa sem se perder em transliterações. Fica aqui então a medida do que ainda virá. Iremos descer mais fundo nas casas dos gigantes e nos salões de Asgard. Contaremos as tramas de Loki, que levam à perda mais irreparável. Acompanharemos o herói que mata o dragão e o rei, cuja lenda atravessa séculos. No grande painel, veremos como pequenos descompassos, um visco esquecido, um olho ofertado, um martelo perdido, se entrelaçam até formar a tapeçaria do destino. Agora, prepare-se para entrar nas histórias íntimas dos deuses, ouvir os sussurros do poço de Mimir, sentir o peso de um martelo que retorna à mão e caminhar pelos corredores em que se tramam promessas e traições. Siga comigo pelo corredor estreito das histórias, onde o tecido do mito se afina até quase rasgar. Do ponto em que paramos, a pequena haste do visco aguardando seu destino, os laços que se apertam em Asgard. A fábula retoma seu fio com crueldade e ternura na mesma respiração. Não vamos recapitular, vamos entrar nas cenas que mudam tudo. Odin, cuja sede de saber foi saciada a preço de visão, continua a ser um personagem de extremos. Há um episódio que precisa ser visto como um rito, a sua busca pelas runas. As fontes, principalmente a Poetic Edda e a Prose Edda, descrevem a cena com linguagem de enigma e dor. Imagine a mesma árvore do mundo, Yggdrasil, no centro de todas as coisas, um tronco que não é apenas madeira, mas coluna vertebral do cosmos. Ali, pendurado num dos ramos superiores, Odin resolve atravessar a própria pele do mundo para alcançar o que está oculto. Não foi um gesto trifling, foi um auto-sacrifício rituado. Odin perfurou-se com sua lança, implicando o ferro num ato que é simultaneamente violência e oferenda. 9 noites seguidas ele ali ficou, sem pão, sem beber, cantando em silêncio para si mesmo, preso ao tronco enquanto a árvore se movia sob o vento dos mundos. A imagem é impressionante porque transforma conhecimento em perda corporal. O buscador abre mão do sossego, do conforto, do corpo inteiro para obter a palavra que ordena. Após essas noites, Odin apanha as runas, sinais, forças gravadas que, segundo a tradição, conferem nome, poder e destino às coisas, e volta não como homem completo, mas como portador de um linguajar que molda os destinos.
Essa cena, tão repetida nos poemas, coloca em evidência um valor central. A verdade é cara. Para possuí-la, há que se pagar com o que nos liga à vida ordinária. Interpretação? Sim, mas também roteiro. Odin é o arquétipo do sacrifício pelo saber. Há equivalentes simbólicos em outros mitos e culturas. Contudo, no nórdico, a imagem do homem-deus pendurado na árvore sustenta a religião da palavra. Runas que são ao mesmo tempo alfabetos, encantamentos e mapas do possível. Quando Odin, depois, envia seus corvos, Hugin e Munin, pensamento e memória, ele não está só buscando informação. Está tentando reunir o tecido rasgado do mundo, costurando com relatos aquilo que foi perdido em silêncio. O preço pago no tronco é o que permite a ele narrar, comandar e, sobretudo, entender. Enquanto Odin aprende nas alturas, Loki entrelaça a sua trama lá embaixo. Já vimos o caráter dúbio de Loki, criador e destruidor, tremenda força de ambivalência. Mas é preciso acompanhar seus atos em detalhe, porque é dele que emergem as rupturas profundas. Em uma ocasião, ainda em torno da forja dos artefatos divinos, Loki manipula os anões de Svartalfheim e, por pura provocação, costura o caminho para a origem de objetos que serão ao mesmo tempo dádivas e maldições. Foi por sua intervenção que Mjolnir, a maior arma de Thor, foi forjada, embora com uma imperfeição. O cabo saiu curto, o que dá ao martelo um tipo de vulnerabilidade simbólica. Grande força contida por um limite. Pense agora nos episódios menores que carregam lições enormes. O roubo de Mjolnir é um deles. Quando o martelo desaparece, o pânico em Asgard não é só sobre a perda de um instrumento de guerra, é sobre o desequilíbrio da ordem sagrada. Sem Mjolnir, as bênçãos que garantiam fertilidade e proteção ficam suspeitas. Loki, claro, precisa reparar seu crime. A solução que arma é de um humor ácido. Thor vestir-se de noiva para enganar os gigantes e retomar o martelo. Visualize o deus do trovão, ombreiras largas tornando-se rendas, sua voz grossa fingindo timidez. Por trás da cena cômica corre um fato sério. A ordem, às vezes, exige que suas sentinelas aceitem humilhação temporária para preservar o coletivo. A narrativa joga com o absurdo para ensinar que a identidade de um deus é maleável quando o comum pede sacrifício. Mas o riso rapidamente se transforma em tragédia. Baldur, a luz que andava entre os deuses, começa a desaparecer na consciência coletiva como se uma cortina fina cobrisse sua bondade. A sequência que leva à sua morte é um nó narrativo de confiança e perfídia. Os versos contam que Baldur tem sonhos ominosos, imagens de destruição, prenúncio do que virá, e Frigg, mãe amorosa, parte em missão diplomática pelos reinos pedindo promessas a tudo que existe. Água, ferro, árvores, aves, rochas, nada deveria ferir Baldur. Tudo sacramenta o juramento, menos o visco, essa planta menor que, por aparente insignificância, escapa ao pedido de Frigg. A cena da morte é ao mesmo tempo simples e devastadora. Os deuses, em tom de festival, inventam um divertimento macabro. Lançam objetos contra Baldur, confidentes de que nada o ferirá. Riso, alegria, a ilusão de segurança, os deuses participam de um rito onde o amado é alvo e o alvo sai ileso. É nesse clima que surge Loki, espelho obscuro e engenhoso. Ele, reconhecendo a fresta que falta para quebrar esse consenso de proteção, molda uma dardo de visco e convence Hödr, irmão cego de Baldur, a lançar a lança, inocentemente, como se conduzia a um gesto de jogo. O dardo atravessa Baldur, a corte inteira congela, a luz morre. A morte de Baldur perfura Asgard como uma laceração moral. O que antes era confiança se torna culpa, o que era festa torna-se luto. Frigg grita, Odin pode apenas mirar o silêncio e a árvore treme. Hermodr, outro deus, monta seu cavalo e percorre os caminhos até Hel,
a morada escura onde reina a deusa de mesmo nome. O relato da jornada é uma das mais comoventes passagens. Hermodr atravessa rios e campos, pedindo ao trono de Hel que liberte Baldr. A deusa, contudo, impõe uma condição que é ao mesmo tempo justa e cruel. Se toda coisa no mundo chorar por Baldr, então ele poderá voltar. Os deuses e os homens mobilizam-se, animais e pedras, anões e gigantes, todos derramam pranto. Porém, Loki, sempre presente como ruído, aparece disfarçado e recusa o choro. O seu escárnio bloqueia o retorno. Baldr fica preso. Essa negativa, esse gesto intestinal de resistência, anuncia não só a perda de um deus querido, mas o início do esgarçamento final. Baldr, símbolo de plenitude, vira memória e promessa quebrada. A morte de Baldr tem consequências práticas e míticas. Em primeiro plano, representa a dissolução da confiança entre os deuses. Em segundo plano, aciona sequências que conduzem ao próprio Ragnarok. Em muitas leituras, Baldr funciona como o último ponto de luz antes do grande inverno. Sua ausência cria uma sombra em que as feras se movem com mais liberdade. É também uma acusação. As falhas pequenas, uma planta omitida, um subterfúgio, podem desmanchar o tecido de uma ordem. Enquanto isso, entre os mortais, as sagas heróicas prosseguem em paralelo e, por vezes, cruzam com o panteão. Sigurd, talvez o mais célebre dos heróis, oferece-nos a dimensão humana do épico, a coragem que não é divina, porém decisiva. A saga de Sigurd e Fafnir tem a respiração das grandes tragédias. Regin, ou Rean, em algumas leituras, artesão e trançador de destinos, manipula Sigurd para que enfrente o dragão Fafnir, originalmente um anão corrompido pelo gotejar do ouro enfeitiçado. Fafnir, transformado em serpente que guarda tesouros, simboliza a ganância que contorce a forma. O combate é cinematográfico. Sigurd cava uma cova, espera o momento preciso, fere o ventre do dragão e mata Fafnir. Depois, ele cozinha o coração do monstruoso, e ao provar o sangue e o calor, passa a entender a fala das aves. Um recurso poético que une conhecimento e transgressão. Das palavras aladas, aprende sobre traições futuras, que Regin tramará contra ele. Sigurd, dotado de força e de visão que já não é totalmente humana, torna-se um agente cujo destino é decidido pelo ouro e pela fatalidade. A lenda de Sigurd conecta ainda dois mundos, o do herói humano, que busca honra e glória, e o dos artefatos que os deuses usam para costurar seus destinos. O tesouro de Fafnir é, no fundo, uma peça da tapeçaria que leva à violência entre irmãos e reis e à perpetuação de maldições. As sagas nos ensinam que o heroísmo não é uma via limpa. É manchado por engano, sedução e retorno da vingança. Ragnar Lothbrok, figura que caminha na linha tênue entre mito e história, oferece outro exemplo, onde uma figura humana se transforma em lenda épica. As fontes que tratam de Ragnar, fragmentadas entre sagas e crônicas, contam de um guerreiro e rei que atravessa mares e canta destinos, cujo destino inclui jornadas a terras estrangeiras e um fim trágico nas mãos de inimigos. A história de Ragnar serve como lição sobre como as sagas entrelaçam memória factual e molde mítico. Um homem pode virar símbolo e suas ações reescrever as expectativas de sua gente. A presença de figuras como Ragnar demonstra o elétrico encontro entre a história humana e as estruturas legendárias. Guerreiros que se tornam versos, medidas de honra que viram narrativa fundadora. De volta ao panteão, as tensões entre Aesir e Vanir merecem um enquadramento mais claro. O embate ocorrerá em diferentes camadas. Não se trata apenas de uma guerra por território, mas de uma colisão entre valores. Os Aesir ocupam Asgard e representam a ordem marcial, o poder soberano. Os Vanir, associados ao mar, à fecundidade e à riqueza da terra, sustentam a regeneração. O conflito termina não pela aniquilação, mas por um tratado de intercâmbio.
reféns são trocados, e essa troca simboliza a necessidade de integrar força e fecundidade. Freyr e Freyja, vindo do Vanir, assumem papéis na corte de Asgard. Esta convergência, em termos narrativos, evita a simples polarização. O mundo se mantém por equilíbrio, não por supressão. É uma mensagem prática. A sociedade que sobrevive integra as forças diversas ao seu redor. Entretanto, nenhum equilíbrio dura para sempre. Nas narrativas que prenunciam o fim, sinais e sinais menores acumulam-se. A perda progressiva de normas, o enfraquecimento dos laços humanos, o surgimento de Fimbulvetr, o inverno terrível, e com ele a degeneração moral e social. As profecias dos poetas apontam para um momento em que o mundo se reduz a cinzas, mas a cosmovisão nórdica inclui uma saída. Do caos nasce renovação. Essa dialética é crucial para entender por que o mito escandinavo não é só tragédia, mas também esperança reconfigurada. Chegamos então ao grande confronto, Ragnarok. As imagens que abrimos no começo voltam com peso total. Observe os sinais finais como uma coreografia macabra. Primeiro vem o Fimbulvetr, 3 invernos uns sobre os outros, sem verões entre eles, que traz o colapso das sociedades. Sem leis, o mundo se fragmenta. Depois, monstros e gigantes que estavam acorrentados emergem. Fenrir, que já havia crescido entre nós, quebra suas cadeias. Jormungandr, cuja circunferência abraça a terra, solta-se das águas. Loki, aprisionado por sua traição, rompe as amarras. Surtr do Sul ergue sua espada flamejante e marcha com chamas que incendeiam o ar. As hostes convergem, as valquírias reunindo os guerreiros, as legiões de mortos e os deuses caminhando para seus destinos. As cenas de combate são rápidas, materiais e ao mesmo tempo simbólicas. Odin enfrenta Fenrir, o lobo cujo apetite é devorar os céus. A luta é inevitável. Fenrir engole Odin, consumando o ciclo em que o pai de todos cai. Mas a narrativa ainda registra um gesto de vingança. Vidar, filho de Odin, com uma sandália que esconde um segredo, sela o destino do lobo, vingando o pai. Thor enfrenta Jormungandr e a batalha é cataclísmica. Ambos se ferem mortalmente. Thor, por fim, consegue matar a serpente, mas seus passos o levam apenas para 9 passos antes de cair. Freyr, que desistiu de sua espada por amor, enfrenta Surtr e cai. Um erro de afeto que paga preço alto. Heimdall e Loki duelam até a morte. Tyr, que já havia perdido a mão alimentando Fenrir em sua juventude, representa a coragem que paga com sacrifício. A cada queda, a ordem vai se transformando em ruína. As chamas de Surtr consomem tudo. As estrelas escurecem, as terras são submersas e o mundo, ao menos o mundo que os deuses conheciam, é obliterado. Contudo, o épico nórdico não termina num abismo sem saída. Após a conflagração, surgem sinais de renascimento. Graças a alguns sobreviventes, deuses que renascem ou sobrevivem, e também humanos que se escondem em lugares seguros, a vida se reorganiza. 2 humanos, Lif e Liftrazir, escondem-se em Hodmimir, ou na raiz de Yggdrasil, e de lá repovoam o mundo. Os deuses que retornam, filhos de deuses mortos ou divindades menores, assumem papéis novos. Terra nasce novamente verde, a luz retorna. O ciclo recomeça, com memória e mudança. Essa estrutura, nascimento, sacrifício, ruptura e renovação, é a grande moral tecida por essas lendas. Não é uma simples lição de persistência. É uma visão do tempo como espiral, onde cada fim contém começo. O que nos interessa na leitura moderna é como esses mitos servem de mapa emocional para sociedades que viviam entre mares imprevisíveis e verões curtos. A narrativa codifica ansiedade, coragem, solidariedade e medo, e ensina a aceitar que o preço de ordem pode ser alto. É importante, ao terminar esta parte épica, voltar à prática cultural.
Como viviam e praticavam essas ideias os povos que produziram os versos? A tradição era em grande medida oral. Poetas, chamados skalds, compunham em versos encadeados, usando memória e fórmulas para fixar histórias. As Edas, que hoje lemos, foram compiladas na Islândia medieval. A Poetic Edda reúne poemas isolados, muitas vezes de autoria anônima. A Prose-Edda, redigida por Snorri Sturluson, oferece explicações e uma tentativa de ordenar a tradição. Ambas são indispensáveis para montar a narrativa que passeamos aqui. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que essas obras chegaram até nós através de séculos de transmissão. Palavras mudaram, versões divergem, edições e interesses de compiladores moldaram o que restou. Por isso repetimos, o que ouvimos é uma síntese interpretativa. Um ponto que merece atenção é o papel das valquírias e das concepções de morte. Valquírias escolhem aqueles que, morrendo em batalha, irão para Valhalla, o salão de Odin, onde se pretende que os guerreiros treinem e festejem até o dia do último combate. Freyja, por sua vez, recebe uma parte desses guerreiros em Folkvanger. Esses imaginários não são uniformes. Variantes locais e cronológicas alteram a ênfase no gênero, no papel da violência e no sentido da glória. Mas todas as versões apontam para um valor central. A morte em combate possuía um significado transformador, que dizia respeito ao estatuto social e à memória coletiva. Na prática, essa visão moldava comportamentos e expectativas, incentivando bravura e solidariedade, e alimentando ritos funerários que reforçavam laços. Voltando aos detalhes humanos, a relação entre tecnologia, artesanato e moral é uma linha constante. Os Dvergar, os anões, mestres ferreiros das profundezas, produzem objetos que alteram destinos. A sua forja é moralmente ambígua. A beleza e utilidade das criações contrastam com a avareza ou as motivações que levam à sua produção. Quem detém um artefato nem sempre é melhor do que quem o cria. Muitas vezes, a posse é armadilha. Essas histórias mostram que técnica e ética andam de mãos dadas, que a habilidade de transformar materiais em poder pode gerar desordem se orientada por motivações torpes. Também vale mencionar a genealogia e os laços de sangue que movem a narrativa. Mitos nórdicos estão cheios de linhagens que explicam alianças e inimizades. Descendentes herdam não só posses, mas maldições e obrigações. Assim, a fábula de um herói é frequentemente tanto sobre o indivíduo quanto sobre o clã que ele representa. E as decisões tomadas têm efeitos que reverberam por gerações. Outro elemento que conecta essas histórias à contemporaneidade é a linguagem que elas legaram. Os nomes dos deuses viraram dias da semana. Thursday, quinta-feira, em inglês, por exemplo, vem do nome de Thor. Wednesday remete a Odin, Woden's Day. Além disso, a mitologia nórdica alimentou uma estética cultural que vai dos romances de Tolkien às representações modernas em jogos, séries e filmes. Alguns desses usos são criativos e críticos. Outros, infelizmente, foram apropriados por grupos que distorcem o sentido original para propósitos ideológicos. É necessário, portanto, separar a riqueza literária e simbólica dos mitos da utilização indevida de símbolos em contextos contemporâneos de ódio. A mitologia é patrimônio cultural e, como tal, cabe proteger seu estudo e fruição contra usos deturpados. Quando pensamos em influência cultural, vale destacar dois caminhos principais. De um lado, a inspiração literária. A narrativa, a imagem do mundo arborizado, os heróis trágicos, que alimentou autores e cineastas. De outro, a estética popular, roupas, música, arte, que por vezes resgata temas sem entender sua complexidade. Jogos como Skyrim, God of War e a franquia Assassin's Creed retomam personagens e motivos,
mas também os recontextualizam para novas audiências, o que pode tanto reavivar o interesse por estudos quanto simplificar símbolos. A responsabilidade do autor moderno é, portanto, oferecer acesso e contexto, evitando exotização. Antes de finalizar esta longa tapeçaria, precisamos retornar a algumas cenas que pedem descrição detalhada para cumprir o objetivo. A pesca de Jormungandr, a captura e acorrentamento de Fenrir e a punição de Loki. A pesca de Jormungandr é uma cena carregada de poder imagético. Em uma jornada, Thor embarca com o gigante Hymir em busca de um grande peixe. A batalha é uma metáfora da luta contra as forças primordiais. Thor descreve as dimensões da serpente que circunda o mundo e, ao fisgar Jormungandr, o mar se abre em fúria. Thor está tão forte que quase arranca a criatura do seu leito circundante. Em algumas versões, Thor apenas não a mata, porque Hymir, tomado de medo, corta a linha. A pescaria, assim, é um prenúncio do confronto final. Mostra o quão próximos estão o Deus e o monstro, como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Narrativamente, esse episódio cumpre a função de lembrança. A catástrofe já foi experimentada em miniatura antes de seu clímax. A captura de Fenrir é outra história de peso. Os deuses, sabendo do crescimento ameaçador do lobo, planejam enganá-lo para prendê-lo. Tentam sucessivamente criar amarras que ele poderia romper, até que, por fim, pedem aos Dvergar um laço encantado chamado Gleipnir, uma fita fina como a seda, mas feita com ingredientes míticos, o som de um gato, a raiz de uma montanha, etc. Elementos metafóricos que sinalizam impossibilidades, não receitas literais. Para enganar Fenrir, os deuses oferecem um jogo de confiança. Quem colocar a cabeça na boca do lobo e ver se ele deixa ser preso? Só Tyr, o guerreiro que honra o juramento, se aproxima. E, quando Fenrir percebe que não se libertará, prende e morde a mão que lhe foi entregue. Aí se explica a razão pela qual Tyr perdeu sua mão. O gesto é emblemático. A técnica do laço vence a força bruta, mas ao preço de um sacrifício humano divino. Fenrir fica acorrentado, mas seu ódio não se dissolve, é apenas adiado até Ragnarok. Quanto à punição de Loki, as fontes descrevem um julgamento que é ao mesmo tempo brutal e ritual. Preso, Surrado, uma serpente pendurada sobre sua face pinga veneno e sua esposa Sigyn se mantém ao lado, segurando uma tigela para recolher o líquido, gesto de amor que, no entanto, não o salva da tortura eventual. Essas imagens, cruelmente simbólicas, enchem os versos de uma anatomia do castigo que é teatral. A ordem impõe limites, mas a punição também produz sofrimento coletivo. Loki, por sua parte, continua sendo figura ambígua, causa e consequência das tragédias. A história o transforma em motor do destino. Depois de todas essas cenas, chega o momento de pensar no legado. Por que lermos essas histórias hoje? Em primeiro lugar, porque elas nos oferecem um mapa emocional de sociedades que lidavam com incertezas semelhantes às nossas. Clima hostil, violência entre tribos, limites da sobrevivência. Os mitos articulam medos e esperanças em imagens que funcionam como instrumentos de pensamento. Em segundo lugar, porque a mitologia nórdica, com sua ênfase nos ciclos, nos lembra que a ordem social exige renúncia. Olhos cedidos a poços, mãos doadas, passos mortos, e que a linguagem funda o mundo. Finalmente, porque esses contos alimentaram e continuam a alimentar a imaginação moderna. Antes de encerrar, cumpre-me atender a uma exigência prática e útil, uma lista padronizada de termos e nomes que usei ao longo da narrativa, com variantes para orientar pronúncias e transcrições em português. Esta padronização serve de referência e não apaga as variantes históricas. Quando as Edas ou outras fontes empregam formas diferentes, isso será mencionado nas notas. Os termos seguintes
aparecem nesta versão na forma principal indicada primeiro, seguidos de variantes entre parênteses. Odin, Odin, Thor, Thor, Loki, Loki, Freya, Freya, Freyr, Freyr, Njord, Njörder, Frigg, Frigga, Balder, 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 Höder, Hodder, Hodder, Heimdall, Heimdaller, Tyr, Tyr, Vidar, 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 Fenrir, Fenrir, Fenris, Jormungandr, 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 Surtr, Surtr, Surt, Ymir, Ymir, Ymer, Audumla, Audumbla, Audumla, Buri, Bur, Buri, Bor, 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 Vili, Vili, Ve, Ve, Yggdrasil, Yggdrasil, Asgard, Asgardr, Asgardr, Midgard, Midgardr, Midgard, Jotunheim, Jotunheimer, Jotunheim, Alfheim, Alfheimer, Alfheim, Svartalfheim, Svartalfaheimer, Svartalfheim, Vanaheim, Vanaheimer, Vanaheim, Hel, Hel, Helheim, Niflheim, Niflheim, Muspelheim, Muspelheim, Mjölnir, 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 Sigurd, 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 Siegfried, Fafnir, Fafnir, Regin, Regin, Rean, Regin, Skald, 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 Poetic Edda, Edda Poética, Prose Edda, Edda em prosa. Essa lista serve de mapa para quem deseja navegar entre traduções e edições. Em produções audiovisuais, recomenda-se escolher pronúncias coerentes e mantê-las ao longo do projeto. Do contrário, cria-se confusão e perde-se a cadência épica que buscamos. Encerro esta viagem lembrando a origem das fontes que norteiam nossa reconstrução. A Poetic Edda e a Prose Edda são, de fato, as principais chaves para os mitos que contei aqui. Ambas foram compostas e compiladas num contexto islândico e medieval, a partir de uma tradição oral mais antiga. Sempre que as versões divergem, isso é natural. Poemas existiam em múltiplas versões, e os compiladores medievais tiveram que escolher. A narrativa que apresentei é uma síntese intencional, uma tentativa de fechar os pontos de maneira cronológica e estética, mas não uma afirmação de autoridade única. Existem leituras múltiplas, e a riqueza do material admite debates. Então, o que significa tudo isso para nós, hoje? Talvez a resposta esteja precisamente na promessa que fizemos no início, que entender o fim ajuda a compreender o início. Se você observou o ciclo completo, do Ginnungagap ao renascimento após o fogo, verá que a mitologia nórdica nos oferece uma resposta prática e poética à ansiedade histórica. Nada é eterno, as garantias são frágeis e a comunidade se faz no tecido das escolhas. Sacrifícios, saberes, emboscadas e misericórdias alimentam a vida coletiva. As histórias resistem porque dão forma às perguntas que fazemos quando o mundo nos testa. Se desejar continuar mergulhando nessa tradição, recomendo explorar as leituras originais e as traduções comentadas da Poetic Edda e da Prose Edda, assim como as sagas islandesas que preservam o fio humano das lendas. Para quem quiser acompanhar um guia visual e cronológico destas narrativas, há uma playlist com episódios complementares e uma linha do tempo em PDF disponível na descrição. Lá você encontrará mapas, trechos selecionados das Eddas em português e uma bibliografia para estudo aprofundado. O fim que abrimos no começo se revela, enfim, como começo reencenado. A mandíbula do lobo, o martelo que volta à mão, o fogo que devora e a semente que brota. Essa é, de fato, a história completa que você talvez nunca tenha visto. Uma tapeçaria de sacrifício, astúcia, tragédia e renascimento, tecida por poetas que viveram em tempos incertos e que, mesmo assim, sonharam mundos inteiros. Que essas imagens fiquem com você, não como prova histórica, mas como convite à imaginação.